Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, meu nome é Hildebrando, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje para falar um pouco a respeito de Kubernetes. Se você ouviu aí falar pela primeira vez sobre Kubernetes e tem aí algumas dúvidas, eu vou tirar aqui um básico de dúvidas, só para você saber mais ou menos como que funciona essa estrutura. Bom, eu estou aqui com o terminal aberto, vou diminuir a tela aqui para que vocês consigam visualizar juntos. Então, aqui eu tenho um terminal aberto nesse computador aqui. E quando a gente já tem um Kubernetes rodando no computador, a gente usa os comandos do kubectl para trazer eles. Então, a gente vem aqui, ó, kubectl get nodes. O que faz esse daqui? Ele traz para a gente a estrutura do cluster, no caso, aonde rodam os Kubernetes. Então aqui nós temos 3 máquinas virtuais, foram criadas aí usando o driver do VirtualBox para exatamente fazer a virtualização aí e consequência dessas máquinas aqui. Bom, dentro dessas máquinas aqui roda um Kubernetes chamado K3S, é uma versão reduzida do K8S, que é um Kubernetes um pouco mais completo, mas esse K3S aqui ele é um pouco mais leve. Então, se a gente estiver trabalhando aí com uma arquitetura que depende dos recursos, então você precisa de uma versão aí de um Kubernetes um pouco mais, um pouco menor, Então, você tem aqui o K3S. Então, esse daqui seria praticamente para a gente listar aí os nodes, que estão rodando. E se a gente quisesse ver tudo, a gente daria esse comando, get_all, traz tudo, sobre esse cluster aqui. Ó. Deixa eu aumentar a tela para trazer aqui mais. Então, todas essas informações são as informações que rodam dentro de um Kubernetes. Então, aqui são aqui algumas informações a respeito dos pods. Se você já ouviu falar a respeito dos containers, do containerd ou do container Docker, então você já vai conhecer, você já vai ter uma facilidade de entender como isso aqui funciona, uma vez que os containers rodam dentro dos pods. Aqui já tem especificado, ó, os pods. Os containers rodam dentro deles, ó. Você pode ver que tem running, então eles estão funcionando aqui, estão rodando dentro desses pods, e eles se comunicam com o restante do cluster do Kubernetes através do service. Então temos aqui também esses namespaces aqui e esses services aqui, tem ainda o nginx aqui que já está rodando aqui. E temos os deployments. O que seriam os deployments? Toda vez que você quer inserir alguma coisa dentro do seu cluster, você quer mudar alguma coisa dentro do seu Kubernetes, você usa um documento, no formato YAML, e é onde você especifica dentro dele as alterações, tudo que você quer subir, se você quer subir os pods. Então você tem aqui um documento que chama deployment. E tem também aqui os replica sets. E qual é que seria a função dos replica sets? Seria exatamente trazer um pod novo no lugar de um pod que já não está mais funcionando. Então ele replica, por isso que o nome dele já fala replica set, porque exatamente ele faz a réplica do pod que estava rodando ali e parou de rodar, e por isso ele trouxe um novo, já que os pods eles são efêmeros, então os containers também são efêmeros. Isso quer dizer o quê? Que eles podem ser reiniciados, eles podem ser destruídos e reiniciados ao mesmo automaticamente. Se você precisar de uma análise, você consegue ali ver o porquê que ele parou de funcionar e tal, mas a função dele, ele tem aí vamos dizer, uma rotatividade, algo assim, que se ele parar, se der algum problema, você
mata aquele processo ali e reinicia ele novamente. E aqui são os jobs, né? No caso, a gente está usando o Traefik, né? Que já vem instalado junto com o K3S, que é o que faz aí a questão de rede, vamos dizer assim, né? A grosso modo seria a parte que trabalha com a rede. Então, aqui a gente tem, então, igual eu mostrei para vocês, né? Se a gente der aqui um kubectl get nodes, traz os nodes. Eu posso acessar um desses nodes, né? Deixa eu fazer novamente esse comando aqui. E aí, por exemplo, se a gente fizer esse vagrant, SSH, control plane, ele vai dar um erro aqui, porque eu não estou dentro da pasta onde o vagrant está aqui, né? Então eu tenho que dar um cd k3s e agora sim vagrant está ali dentro de vagrant. Então se eu der um vagrant, né, se alguém quiser falar vagrant, control plane, eu acesso essa máquina, esse control plane. E os nodes também, você consegue acessar os nodes também da mesma forma. Aí já acessamos ela, estamos dentro da máquina, né? Estamos praticamente dentro do control plane, né? E essa estrutura aqui, ela roda igual eu falei no começo do vídeo, né? Com o driver do VirtualBox. Então, se eu pegar aqui da outra tela, trazer aqui para vocês verem, ó, esses 3 nodes aqui, eles estão rodando usando aí a virtualização, né, do VirtualBox. Então, se eu parar eles aqui, eu já não consigo mais fazer nenhum acesso via SSH, aqui, igual eu estou fazendo agora. Então, essa estrutura aqui seria mais ou menos isso que eu quis passar aqui rapidamente, né? Como que nós criamos aí essa estrutura? Nós criamos ela num arquivo chamado vagrant, né? Esses nodes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, esse arquivo aqui, ó. Esse aqui seria um arquivo vagrant. Vagrant é vamos dizer, um construtor de VMs, né? Um construtor de máquinas virtuais. Toda vez que a gente precisa criar um cluster com 3, 4, 5 máquinas, a gente não faz isso manualmente aqui no VirtualBox, de vir aqui e criar uma máquina novo e fazer toda aquela especificação. A gente já cria um arquivo, né, um código aqui, ó, onde a gente já especifica, por exemplo, qual vai ser o IP que essa máquina virtual vai ter, qual é o driver de virtualização que ele vai estar usando aqui, né, e algumas especificações aqui, ó, de memória, né, e de CPU, né. Podem ver que o control plane sempre vai ter aqui um pouco mais de memória e um pouco mais de CPU, e a gente está usando para cada máquina dessa daqui essa versão do Ubuntu, ó. Exatamente, o Focal 64. Então, dentro de cada máquina dessa tem um Ubuntu, né? E essas máquinas são exatamente essas daqui, ó. Essas 3 máquinas aqui são esse arquivo aqui. E aí, quando a gente vai querer criar essas máquinas, a gente vem no terminal. Vou sair daqui para mostrar para vocês. E a gente faz esse comando aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer. Só vou dar um início nele aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vai, perigoso, travar a máquina. Olha lá, começou a criar e eu já interrompi só para mostrar para vocês que realmente ele cria, né, essas máquinas aqui, ó. Já iria começar a fazer a criação dessas máquinas, né? Mas eu já tenho essas máquinas aqui criadas, por isso que eu abortei aqui. E depois que essas máquinas estão criadas, prontas, a gente faz o quê? A gente instala dentro delas o K3S. Existem aí mais algumas configuraçõezinhas. Eu quero pegar aqui desde o início, pegar essas 3 máquinas aqui, ó, deletar elas 3, né, e começar todo um processo aqui para estar mostrando para vocês aí como que realmente a gente cria esse ambiente chamado Kubernetes, né? E como ele é importantíssimo na questão de escalabilidade da nossa aplicação. Imagina que alguém lá do setor
lá do desenvolvimento, criou uma aplicação inteira com todos os recursos e tal, mas precisa disponibilizar isso para o mundo, né, para a internet. Então, quando a gente pensa em disponibilizar, a gente imagina que são milhões de pessoas, é muita gente acessando ao mesmo tempo o mesmo serviço, a mesma aplicação. E esse Kubernetes, ele faz exatamente isso, ele dá uma escalabilidade para a aplicação, né? Dentro de cada node desse daqui vai ter, por exemplo, se for usar um Ingress, ou se for usar um MetalLB, que é também uma ferramenta aí para criação aí de IPs internos, né? Uma forma mais simples de se explicar seria ele cria dentro desses nodes aqui dentro dessa estrutura um redirecionamento ali, né? Onde quando o cliente acessa a página, ele é redirecionado para dentro de um pod que está rodando dentro dessa máquina aqui, né? Então, se vir aqui, igual para mostrar a estrutura para vocês lá, cadê aqui? Dentro de cada pod desse daqui tem uma série de containers, pode haver vários containers rodando dentro de um pod só, né? Então, toda essa estrutura aqui serve para escalabilizar toda a aplicação em si, tá? Esse vídeo ficou curtinho, é somente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou lançar aí alguns vídeos aí criando do zero, tá? Eu vou excluir todas essas 3 máquinas aqui e mostrar para vocês aqui do zero como você cria o seu cluster de Kubernetes. Valeu, fica com Deus!